Bom, então agora a gente pode começar a falar sobre os filósofos, as suas descobertas. Aqui a gente tem uns recortes, a gente não tem como falar sobre tudo, então a gente trouxe algumas contribuições de alguns filósofos para a humanidade, para nós. Então, dentre os recortes, a gente se atém que a gente vai estudar no início da filosofia, na história, os filósofos da natureza. O que são esses filósofos? Eles tentaram explicar o mundo. Cada um deles trouxe uma teoria e tentava a comprovar. Um disse que o mundo é feito de água, outro de fogo, de ar, outro apeiron, que é um elemento ainda mais inexplicável. Só que todos eles tentaram explicar na prática e nada conseguiram, certo? Então eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza, porque eles tentaram utilizar esses elementos da natureza para explicar de como o mundo foi criado. Um falava que tudo é ar, a gente respira. Então, o princípio do universo, a explicação é o ar, mas todas essas teorias foram refutadas, inclusive por outros filósofos que ficaram ali se debatendo e não chegaram a nenhuma exatamente conclusão, né? Só que depois desses filósofos veio o Sócrates. O Sócrates ele é considerado até inclusive como o primeiro filósofo de tão importante que ele foi. Então, a gente divide a filosofia, inclusive, em período pré-socrático e pós-socrático, de tão relevância que ele teve, porque ele foi responsável por fazer uma mudança no modo de se fazer filosofia, né? Ele se dedicou a pensar sobre as relações humanas, refletir sobre as condições do próprio pensamento. É nessa questão que eu já falei lá atrás que a filosofia ela é boa e ela é necessária quando ela é colocada em prática, que nós podemos ser filósofos quando nós olhamos a nossa realidade, nós vemos os problemas e pensamos em uma solução. Ela é, de certa forma, política, é ser um ser político, né? Então, para Sócrates, o conhecimento das pessoas, mesmo os sábios, era parcial, já que era baseado na opinião e na autoridade daqueles que se diziam sábios, e não no pensamento racional. Então, é por isso que ele se contrapõe um tanto quanto os filósofos da natureza. Ele gostava mais de questões que se podia se provar, ele era mais racional, né? Ele tinha uma atitude crítica em relação ao conhecimento, por questionar e enfurecer os poderes de Atenas. Sócrates foi condenado, inclusive, à morte, acusado de atentar contra os deuses gregos e corromper a juventude ateniense, né? Então, ele era muito racional. Então, naquela época, uma sociedade politeísta, com certeza, ele refutava, era contra essas ideias, né? Então, inclusive, o julgamento dele está no livro, descrito no livro A República de Platão. Platão, que era um discípulo de Sócrates, né? E que seu pensamento foi um dos pilares da cultura ocidental, né? Então, as teorias desenvolvidas por Platão, sobretudo o seu mundo das ideias, a distinção entre aparência e essência, define o pensamento e a alma como sendo superiores aos sentidos e o corpo, né? O Platão ele acabou dando continuidade aos estudos do Sócrates, né? Assim, o Platão cria o seu chamado dualismo, visando o mundo em dois, entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Aí já é um pouco mais complexo, porque a gente entra em mundo das ideias, mundo inteligível, lugar onde residem as ideias, as essências das coisas que só podem ser conhecidas através da razão, lugar da alma, da pureza e da verdade. E o mundo sensível, lugar das imitações das ideias, onde residem as coisas que são conhecidas através dos sentidos, lugar do corpo, do erro e da opinião. Mas isso é aquela história lá da ideia da cadeira em si e da ideia da cadeira, né?
Uma cadeira, ela redonda ou quadrada, ela não deixa de ser uma cadeira, mas ela é uma cadeira porque a gente tem a noção de que ela é uma cadeira, então é um pouco mais complexo, né? O Platão, né, ele foi um filósofo matemático, ele foi fundador da Academia de Atenas, que foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, né? Ele escreveu várias obras, entre as conhecidas nós temos principalmente a República, temos o Banquete, Fédon, Gorgias, Teteu e Timeu. Aí depois a gente vai para o Aristóteles. O Aristóteles, né, que ele tem toda essa ligação com as artes, que ele defendia o teatro, e a gente já vai entender o porquê. Bom, ele deixou o seu legado de conhecimento obtido pela observação, método e lógica, segue desde a antiga Grécia como fundamentos indispensáveis de boa ciência. Então, para pensar o Aristóteles, ele acreditava que educar para a virtude era também um modo de educar para viver bem. Isso queria dizer, entre outras coisas, viver uma vida prazerosa. Então, aí entra a questão da catarse. Ele que criou a definição de catarse, né? Que está bem retratado no livro que é a obra dele, a Arte Poética, né? Que é a purificação das almas. Então, ele dizia que quando uma pessoa ela ia ao teatro, dependendo do que ela via, ela podia se purificar, ela podia pegar aquilo como exemplo. Se acontecesse uma coisa trágica, ou se acontecesse uma coisa boa, ela podia pegar aquilo como exemplo, e aquilo servia como uma espécie de que ela estivesse se doutrinando ou se purificando, né? Então, ocorria através de uma grande descarga de sentimentos e emoções provocada pela visualização de obras teatrais, tragédias ou dramas. Inclusive, naquela época, eles passavam na plateia e perguntavam: hoje é tragédia ou comédia? E, por voto popular, eles decidiam. Então, para ele, a tragédia devia suscitar algumas emoções, o terror, a piedade, através das quais, quando o espectador a experimentasse, seria levado a uma espécie de purificação que ele chamava, então, dessa tal catarse. Isso seria a fonte do prazer estético. E a gente tem um pouco de imagens de máscaras trágicas, que inclusive eram enormes, porque aqueles palcos ao ar livre eram gigantes e ainda existem. A gente tem o Santo Agostinho, que era o que quebrava um pouco, né, dessa questão, porque ele, além de filósofo, ele era teólogo, né? Ele é considerado um dos pais do pensamento moderno cristão ocidental. Seus ensinamentos criaram um sistema teológico, né? Ele tenta munir a fé de argumentos racionais, buscando uma conciliação entre o cristianismo e a filosofia grega. Então, para a gente entender um pouco, é bom a gente ler as frases dele. Algumas, né? Que é, por exemplo, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Essa é para todos os alunos e todos nós. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Aqui a gente já entra nessa questão mais religiosa. As pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. Ele também dizia algo como que a fé não poderia ser questionada. Não, na verdade era Nietzsche que falava algo nesse sentido. Nietzsche ele falava uma frase que é sobre isso.
Porque o Nietzsche ele era rebelde, provocador, um alemão que propôs desmascarar as fundações da cultura ocidental, mostrando que há interesses e motivações ocultas e não valores absolutos em conceitos como verdade do bem e do mal. Ou seja, ele estava já falando também de uma questão religiosa, ele estava falando dessa questão do maniqueísmo, né? Então, Nietzsche aplicou um golpe nos sistemas filosóficos, morais e religiosos. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Esta, então, é incrível. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. O que ele queria dizer com isso? Quando você descobre as verdades e você não faz mais parte daquela sociedade que segue o que é tido apenas como verdade, você meio que deixa de fazer parte daquela sociedade ou você é excluído.